Hoje nós vamos falar de um tema especial, que não está na sequência de Gálatas, mas é um tema que faz parte de um desafio do cristão, principalmente no nosso mundo pós-moderno, nossa vida cotidiana. O tema é o cristão vivendo em contentamento. O cristão vivendo em contentamento. A pergunta é: você é contente ou você está contente hoje? Ou a sua vida é uma vida de tristeza, é uma vida de insegurança, é uma vida na qual você fica sempre demonstrando com o seu semblante triste, abatido? Será que a nossa vida cristã deveria ser uma vida de contentamento, de alegria, assim como o apóstolo Paulo nos mostra lá em Filipenses, por exemplo? Certa feita, uma mulher viu a sua vizinha reformar a sua casa, exigiu que seu marido reformasse também a dela, e quando terminada a reforma, disse que não ficava bem a casa nova com móveis velhos. Logo, vamos trocá-los. No ato seguinte, ela disse: casa nova, móveis novos, mas com carro velho. Então, vamos trocá-lo também. E aí, o pobre do marido fazendo o maior sacrifício para atender ao gosto da esposa, quando chegou o carro novo, ela disse para si mesma: agora sim, agora eu tenho casa nova, móveis novos, carro novo, mas um marido velho, eu tenho que trocá-lo também. Então, nós podemos observar nessa pequena analogia, ou pequena história, né? Que será que nós estamos contentes com aquilo que nós temos? Com aquilo que nós somos? 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 8, diz o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. A cura para a ambição egoísta e a dedicação inquieta à novidade ou às coisas grandes que podem vir a acontecer, a cura é o contentamento. O contentamento tem de ter um objetivo. Tem de haver alguém ou alguma coisa que nos satisfaça, a ponto de cantarmos: se temos de perder família, bens, prazer, e se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. O Evangelho é realmente radical. Nós sabemos disso. Por exemplo, Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz lá no final que é o poder de Deus para a salvação. Então, nós somos libertos da condenação e feitos parte da nova criação em Cristo. Procuramos maneiras de glorificar a Deus e amar e servir nosso próximo. Mas nós nos acomodamos e não damos valor ao que Ele é, ao que o Evangelho é realmente. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, se nós observarmos a palavra de Deus e entender, ou tentarmos entender pelo poder do próprio Espírito de Deus, o que significa, ou como nós podemos sermos contentes na vida cristã. Como?
Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, um verso conhecidíssimo de todos nós, mas que nos dá algo tão profundo, tão importante para a nossa vida cristã. Uma esperança, uma viva esperança, uma forma pela qual nós podemos ter a convicção de que podemos ser, que você pode ser contente, ou estar contente, todo o tempo na sua vida cristã. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos orar mais uma vez? Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, nos dê discernimento, ajuda-nos a compreender a Tua Palavra, usa-nos como instrumento do Teu grande amor por nós. Pai querido, nós somos gratos pela Tua grandeza, misericórdia e bondade. O Senhor nos trouxe até aqui neste lugar, a Tua igreja local, para se reunir, para louvar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, e também, ó Deus, acima de tudo, para ouvir a Tua voz, para glorificar o Teu nome com a Tua palavra, para que a Tua palavra seja um instrumento que entre em nossos corações, para modificar as nossas vidas, para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus, a cada momento, a cada tempo que o Senhor nos concede o privilégio de poder ouvi-la. Usa, Senhor, Teu servo que precisa da Tua ajuda. Abra os corações, abra os ouvidos daqueles que estão ouvindo a Tua palavra hoje. Que as pessoas que estão aqui saiam diferentes, saiam transformadas, edificadas, cada vez mais, à medida em que elas vão ouvindo a Sua palavra, através das Escrituras. É isso que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus. Amém. Como viver contente? A primeira coisa que nós temos que entender é que nós podemos estar contentes ou estarmos contentes com o nosso Pai. Você está contente com o seu Pai? Quem é o seu Pai? Quem é o seu Senhor? O que significa, então, estar contente com a provisão de Deus? O que significa isso? Será que isso significa algo para mim, para você? Quando somos acolhidos por Cristo, em Deus, pela fé, no Evangelho, com isso mudamos, ou devemos mudar. Agora, estamos abertos aos outros ao nosso redor. Como a gente pode ser contente? A gente só pode ser contente se nós olharmos ao nosso redor e ver que existem outras pessoas. E essas pessoas, ao invés de serem ameaças, são convidadas, como nós, à mesa de Deus. Não são mais competidoras pelas mercadorias em um mundo. Já pensou, você lembra quando tem uma promoção, que você corre, você sabe que aquela promoção é algo fantástico para você, e você corre para a loja, e tem uma multidão de gente lá esperando a loja abrir, e você está lá brigando com elas, e quando você entra na loja, quando a loja abre, você corre para pegar aquele produto, para você ter aquele produto, e vai brigar até com o outro que está ali do teu lado. Uma briga intensa, para tentar ter aquele bem, aquele objeto que vai te satisfazer de alguma forma. É interessante a gente notar isso.
na nossa vida, no nosso cotidiano? Será que nós somos competidores pelas mercadorias em um mundo caído, este mundo? Eles compartilham conosco na circulação inesgotável de dons que fluem da fonte divina. Agora, esses que eram seus inimigos, que eram seus competidores, agora eles devem compartilhar da fonte divina os dons. A gente vai entender melhor o que significa isso. Essa fonte, afinal, é o Deus Trino. Vem do Pai, no Filho, pelo Espírito. Primeiro, encontramos contentamento em nosso Rei. O Senhor, o salmista lá em Salmo 24, versículo 1, diz o seguinte, ele diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Nós somos do Senhor. Tudo é do Senhor. O salmista aí está nos mostrando. Não somos autodidatas. Sabe o que é autodidata? É aquele que aprende sozinho? Nós não aprendemos sozinho, não. A gente usa essa palavra. Tem pessoas que não precisam ir nem na escola, eles aprendem a ler vários livros, estão ali aprendendo. Mas nós não somos autodidatas. Na realidade, nós dependemos totalmente de Deus. É Deus que nos dá a compreensão, é Deus que nos dá o intelecto, é Deus que nos deu a forma de podermos aprender algumas coisas. Mas nós não somos autodidatas. E no final das contas, não somos donos de nada, nem de nós mesmos. Precisamos entender isso. Deus é dono de tudo, e Ele dá e toma conforme lhe agrada. Ele dá e Ele toma conforme lhe agrada. Então nós precisamos entender que Deus está no controle, o Pai está no controle de todas as coisas. Ele é o nosso Rei, também é o nosso Pai. Parece que na igreja cristã ainda não absorvemos aquilo que Paulo nos ensinou, que podemos chamar o nosso Deus de Pai, Abba Pai, ou na intimidade, Papai. Nós somos seus filhos e podemos estar contentes com isso. Entende? Será que nós entendemos que Deus é o nosso Pai? Além de ser o nosso Rei, Ele nos adotou como co-herdeiros, porque estamos unidos ao seu Filho. Ele não é um monarca mesquinho, e os generosos dons que Ele dá nunca deixam seu armazém exaurido. Nós vemos isso na palavra de Deus constantemente. Nós lemos lá em Lucas, capítulo 11, versículo 9 a 13. Nós lemos ali, por exemplo, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, quais? Aquelas que ele diz nos versículos anteriores. Olha, Ele não vai deixar você passar fome, nem deixar você sem vestimenta. Ele não vai deixar você no relento, aliás, sem uma moradia. Deus cuida dos animais, dos pássaros. Por que não? Ele não cuida de nós. Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Então, também lá em Mateus também, versículo capítulo 11, versículo 28, que ele fala, e que próprio Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, ou cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus, Ele é compassivo,
Ele nos ama de uma forma tão grande. Então, como é que a gente pode entender, nesse primeiro ponto aqui, como eu posso estar contente? Eu só posso estar contente se o seu contentamento, porque o seu contentamento depende de sua confiança no Pai. Olha, se eu não confio no Pai, eu não sou contente. O meu Pai me dá a segurança para que eu seja contente. Porque toda vez que eu pedir ao Pai aquilo que eu necessito, Ele me concederá. Por esse motivo eu posso estar contente. Porque Ele não vai deixar que eu sinta uma necessidade que não seja suprida. Eu posso ter a certeza absoluta que Deus vai suprir a minha necessidade, a sua necessidade. Olha, eu estou falando de necessidade, eu não estou falando de algo que você queira ter, que seja um prazer, que não seja aquilo que seja dentro da vontade de Deus. Deus pode ditar tantas coisas, Ele pode lhe dar o melhor, mas Ele sabe que você precisa, Ele sabe que você necessita na medida certa. Por isso eu posso estar contente diante do Pai. Por isso, se eu confiar nele, eu posso ter a certeza de que Ele está cuidando de mim. E isso, as Escrituras nos dá essa segurança. Segundo lugar, não só contente com o Pai, mas também contente com Cristo e o seu reino. Numa certa ocasião, Jesus foi abordado por alguém que lhe pediu ajuda quanto aos seus bens. Embora a resposta de Jesus possa parecer grosseira, ela revela o aborrecimento que lhe causamos com a nossa ganância. Olha lá, em Lucas capítulo 12, versículo 13 a 15. Lucas capítulo 12, versos de 3 a 15. Lucas 12, de 3 a 15, diz o seguinte: Disse-lhe alguém dentre a multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele respondeu: Homem, quem me constituiu a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse ao povo: Acautelai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Lucas 12, 13 a 15. Deus, Ele é estranho, Ele é um estranho economista, pelo menos segundo os nossos padrões. Primeiro, Ele estabeleceu na criação uma economia de compartilhamento mútuo de dons. É interessante a gente notar isso. O homem não domina a mulher, nem vice-versa. Cada um foi criado para o outro. Compartilhamento. Não como ferramenta para a vontade de obter poder. Não, de jeito nenhum. Eu não posso usar o outro para tentar mostrar para ele que eu tenho poder. Não. É diferente. E quando você entra na igreja de Cristo, você vai aprender a compartilhar. Essa é a grande diferença. E quando eu compartilho os meus dons com o outro, eu me sinto contente, ou devo me sentir contente. Devo ter alegria no meu coração. É para isso que Deus nos chama, certo? É para isso que Ele nos chamou, é para isso que Ele te alcançou, Ele te tocou. Mas como o dom no ciclo de relacionamentos de amor e serviço. Então, olha, se eu fui chamado para a igreja de Cristo, para a família de Deus, eu preciso usar os meus dons. E os meus dons não são usados para mim mesmo. São usados para o outro. É por esse motivo que há uma grande diferença. Então, se você está na igreja, se você está em Cristo, você deve estar contente.
tem que estar contente. Isso faz parte da própria palavra de Deus que nos ensina isso. Segundo, ele criou algo que está além dessa rede natural de interdependência do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é uma instituição maravilhosa que Deus fez para exercer essa relação entre nós. Não é simplesmente um pacto natural de interdependência humana. O mundo ele prega que você deve ser independente. As crianças já crescem já com esse pensamento. Olha, eu preciso ser independente de qualquer outro. Eu preciso ter a minha profissão, eu preciso exercer a minha profissão, eu preciso ter os meus bens, eu preciso ser independente de qualquer outra pessoa. Não é assim na vida cristã. É diferente. Nós vivemos no mundo, mas somos diferentes do mundo. Ser cristão, ser contente, ter contentamento, exige uma mudança. E essa mudança acontece com o próprio poder de Deus em nossa vida. Então, essa interdependência humana, mas é um pacto de graça, onde perdoamos como primeiramente Deus nos perdoou. Então a gente tem essa mobilidade de poder perdoar uns aos outros, porque Deus me perdoou. A primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Às vezes, irmãos, dentro da igreja, nós não vemos isso. Infelizmente, está acontecendo muito isso. Falta de perdão, falta de amor, falta de serviço, falta de dom. Você tem dom e você guarda seus dons. Você tem que exercê-lo em função do outro. A igreja tem que ser assim. Ela se move assim, ela cresce, ela é edificada desta forma. E eu preciso entender isso. O reino de Cristo é extraordinário, é fora do comum. O reino de Cristo é algo que eu não consigo entender, mas é muito mais do que trabalhar com Bill Gates. Dizem que quem trabalha com Bill Gates é um trabalho excelente. Simplesmente ele não se preocupa da forma que você trabalha, nem do horário que você trabalha. Você pode chegar a hora que você quiser, não tem problema nenhum. Agora é o seguinte, quando for no final de semana tem que entregar o trabalho feito. Mas dizem que é uma fila enorme para trabalhar com Bill Gates. Mas o reino de Cristo é extraordinário. É melhor do que qualquer outra coisa. Se o reino de Cristo é extraordinário, por que eu sou triste se eu estou no reino de Cristo? Eu preciso de contentamento. Eu preciso me contentar com aquilo que Deus tem me mostrado. Algo real, algo palpável, tocável. Eu posso estar em um relacionamento com os outros irmãos e ver e sentir a alegria que ele passa para mim e que eu passo para ele. Não tristeza, nem rancor, nem brigas. Não, coisas que são lá do alto. Vemos isso especialmente em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Que começa com as bem-aventuranças e termina com todo o sermão do monte, todo o resto. Vimos isso durante um bom tempo. É extraordinário o reino de Cristo em seus benefícios. Quais são os benefícios que você tem no reino de Cristo? Você já pensou nisso? Você já pensou se você estivesse lá hoje no bloco carnavalesco, lá no Sambódromo, cheio d'água, e você nadando lá e ainda desfilando? Hein? O que você sentiria? Um prazer? Oh, que alegria! Uma alegria enorme. Depois de 3 dias, 2 dias, 3 dias, 4 dias, você está lá com uma dor de cabeça horrível, se você não estiver morto já, e outras coisas mais.
e só isso te basta, mas no reino de Cristo não, é muito mais do que isso. Não estamos mais herdando um pedaço da terra no Oriente Médio, com a ameaça de exílio por desobediência pairando sobre nossas cabeças, como aconteceu com o povo de Israel, ou acontece com o povo de Israel. Herdamos a terra somente pela graça. Só pela graça. Eu não fiz nada, eu já herdei a terra. Eu já sou herdeiro de tudo. O que eu fiz para isso? Não fiz nada. Foi Cristo que fez por mim. É extraordinário. Também o estilo de vida que Ele cria é extraordinário. Debaixo do antigo pacto, o padrão era a justiça estrita. Sabe o que é justiça estrita? Era intolerância e rigorosa. Era intolerante e rigorosa. Tinha que ser assim, pronto. Você lembra que Deus fazia? Rapaz, vamos ver aí qual foi a família que errou. Qual foi a família que errou? Ah, foi a família tal. Manda matar tudinho. Terminava, acabou-se. Olha, vocês vão herdar aquela terra, mas chegando lá você mata tudo. Mata criança, mata animal, não deixa nada. Era Deus, justo. Às vezes nós olhamos para o Antigo Testamento e dizemos assim, Deus era muito cruel. Não, é a justiça dele, era assim. Ainda continua sendo assim, mas Cristo veio de uma forma diferente. O relacionamento que nós temos com Cristo, com Deus através do Filho é algo extraordinário, que o povo judeu, o povo de Israel ainda não compreende, mas você deve compreender isso. Por isso você deve ter contentamento. Isso é graça. O reino de Deus era geopolítico. O que significa isso? Influências no meio físico que exerce sobre a vida política de uma nação. Era isso, geopolítico. Então a terra era importante, a posse da terra era importante, está entendendo? Então isso, nós não precisamos mais disso. Nós já herdamos a terra pela graça. Então, a terra santa, que é a terra santa, e portanto, os inimigos de Deus deviam ser expulsos pela guerra santa, Contudo, agora Jesus nos conclama a amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Fantástico isso. Você consegue fazer isso? Você deve fazer isso. Isso faz parte da sua vida cristã. Quem faz isso não é você, é o próprio Espírito de Deus que impulsiona você a fazer isso. Quando você se entrega, quando você nasceu de novo, você é diferente agora. É algo que te impulsiona, que te leva a fazer coisas que você nem imagina que você poderia fazer. Eu vou perdoar os meus inimigos, eu vou orar por eles. É algo fantástico, extraordinário. Algo que nos traz alegria e não tristeza. Alegria. Então, nós devemos viver sacrificialmente, sem exigir nos tribunais aquilo a que temos direito. Eu não procuro mais os meus direitos. O meu direito está entregue a Deus, ao Filho, e pronto. E eu estou contente com isso. Eu tenho que ter essa certeza absoluta. Eu tenho que ter essa convicção na minha vida. Eu não posso viver uma vida sem ter certezas, sem ter esperança, como a gente falou hoje pela manhã, no devocional. Eu não posso viver assim. Eu tenho uma esperança vívida, uma esperança que está à frente de mim, que ainda não aconteceu, mas que eu tenho a certeza que vai acontecer, e eu posso viver contente com isso. Por que viver triste? Se o mundo busca alegria, se o mundo busca a posse da terra, se o mundo busca todas as coisas deste mundo que são passageiras, e eles sofrem por isso, e os momentos que eles têm de alegria é muito pequeno, e logo se esvai. Mas eu e você, não, nós temos uma alegria constante, que nunca acaba.
que vai melhorar a cada dia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram ainda, que Deus tem preparado para nós. Agora que Cristo é o local máximo da nossa identidade, qual é a sua identidade? Cristo é a nossa identidade. Você tem que se identificar com Cristo. Alguém tem que olhar para você e dizer assim: esse é de Cristo, esse é de Cristo, esse é de Cristo, esse daí não é, mas esse é. A sua identidade tem que ser Cristo. Você precisa ter essa identidade. Nossos íntimos verdadeiros não são mais somente a família nuclear. Família nuclear é uma expressão, família tradicional. Não é somente mais a nossa família. Olha, eu tenho minha família. Ótimo, isso é excelente. Nós temos nossa família. E isso é excelente. Mas além dessa família, nós temos também a família de Deus. E a família de Deus é algo extraordinário. É algo que você não consegue nem imaginar. Essa família aqui é algo muito importante para Deus. Ele tem prazer, o nome dele é glorificado com esta família. Não importa, você tem sua família, sim. Se a sua família está aqui junto com a família de Deus, glória a Deus por isso. Se toda a sua família ainda não está, ore para que esteja. Mas o que é importante para a nossa vida cristã? O que nos traz contentamento? É saber que somos filhos de Deus, mesmo sendo por adoção. Jesus estava preparando os seus seguidores para divisões, certo? Pai contra filho, mãe contra filha, irmã contra irmãos, entregando um ao outro as autoridades por causa da conversão a Cristo. Ele está falando por causa da conversão. Ele está falando quando você está na família e você diz assim: olha, agora eu vou entregar minha vida a Cristo. Aí teu pai e tua mãe dizem assim: não faça isso. Senão você não vai ser mais meu filho. Mas o que ele tem que fazer? Não, tá bom. Eu não vou entregar minha vida a Cristo, não. Eu quero continuar sendo seu filho. Não é assim. Não é assim. A esposa e o marido, a esposa chega e diz assim: olha, eu quero entregar minha vida a Cristo. Aí o marido diz assim: não pode não. Se você entregar, você não é mais minha esposa. Ela vai dizer assim: não, então tá bom, eu não vou entregar minha vida a Cristo não, porque eu quero continuar sendo sua esposa. Não. Você tem que entregar sua vida a Cristo, independente disso, porque é mais importante que você entregue sua vida a Cristo e viva eternamente com Deus, do que viver eternamente longe de Deus. Por isso, Deus nos mostra isso na sua palavra. Parece ser radical? É radical. O Evangelho é radical. Porque ela não tem meio termo, ou é ou não é. Ou você é de Cristo ou você não é. E se você foi alcançado por Cristo, glória a Deus por isso. Que privilégio você tem. Que privilégio eu tenho de ser de Cristo. A coisa mais importante na vida de uma pessoa hoje no mundo e em toda a história da humanidade foi voltar para o Criador, voltar para os braços do Pai, voltar a ter relacionamento com o Senhor. E você tem isso. Se você tem isso, se alegre nisso, fique contente nisso, viva uma vida cristã em abundância. A igreja é uma cidade colocada sobre um monte, que exibe ainda que, de modo pequeno, aquilo que Deus tem preparado para a humanidade na era do porvir. Mesmo que Deus use meios ordinários, a cidade que Ele está construindo não é nada parecida com nenhuma coisa que este mundo tenha visto. Você já viu? Você já foi em algumas cidades que são belíssimas, que você fica assim de boca aberta,
muito limpo, muito bonito, muito bem organizado. Não existe nenhuma cidade neste mundo, por mais que ela seja linda, que seja parecida com aquilo que Deus está preparando para cada um de nós. Você tem certeza disso? Você confia nessa verdade? Ou acha que isso daí é só uma possibilidade? Ou acha que isso daí não é verdade? Olha, eu vou viver aqui uma vida cristã medíocre, uma vida cristã aqui só para cumprir tabela, só para dizer assim, olha, eu tenho minha vida cristã, eu vou para a igreja, eu participo de algumas coisas, pronto, estou cumprindo o meu papel. Não é isso não, não é só isso não. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Ser cristão é muito mais do que isso. Ser contente, crente contente é muito mais do que isso. E eu preciso entender isso. Não sou mais a estrela do meu próprio filme, né? Aquela questão de você dizer assim, olha, eu sou o melhor. Eu é que comando tudo, eu sou o melhor. Sobre dons compartilhados, por exemplo. Quando eu entro na igreja de Cristo, eu posso tomar o meu lugar nessa troca de dons. Eu não sou o melhor agora, eu tenho um dom, pode parecer o melhor de todos, mas não. O seu dom é a medida certa que Deus te deu. Então tem um outro irmãozinho ali que tem um dom que você diz assim, é tão pequenininho, mas dentro da igreja de Cristo não existe isso. Os dons, eles são compartilhados, ou devem ser compartilhados. Essa é a grande diferença. E aí quando você entra, você diz assim, agora eu não sou mais dono do meu próprio filme. Os dons que possuo não são para o meu próprio uso privado. Os dons que eu possuo são agora para eu transmitir a outros. E aí vem as fraquezas. E as fraquezas também. As fraquezas que tenho são importantes. Porque elas me tornam mais dependentes dos outros. Eu não vou chegar aqui e dizer assim, eu sou melhor, eu não tenho fraqueza, eu sou forte. E aí eu não preciso de ninguém. Se alguém está aqui e diz isso, está errado. Porque você precisa do outro. Nós precisamos um do outro. Foi por causa disso que Deus instituiu a igreja dele. Nós precisamos ter relacionamento uns com os outros, transmitir os dons uns para os outros. Nós precisamos pensar no outro e não em si mesmo. É isso que Deus tem nos ensinado. Então, como Paulo, por exemplo, que achava que era o melhor. Eu sou fariseu. Eu aprendi nos pés de Gamaliel, o melhor professor. Eu sei de tudo. Depois ele entra na igreja de Cristo e ele é levado até o terceiro céu. Então ele se achou muito mais. Aí vem o espinho na carne, a fraqueza dele. E essa fraqueza que fez com que ele não se ensoberbecesse. E Deus faz isso conosco. Ele coloca um espinho na carne, para que a gente não se ensoberbeça, para que a gente não seja melhor do que o outro, para que a gente não seja maior do que o outro. Nós temos que ser servos uns dos outros e considerar o outro superior a nós mesmos. Assim Jesus nos ensina. E aí, diante de tudo isso, significa que o chamado ao contentamento é para reconhecer e aceitar o quê? Nosso lugar em Cristo, em seu corpo. Nós precisamos reconhecer e aceitar o nosso lugar na troca de dons, na sociedade mediante a graça comum. A graça comum derramada em todo o mundo, em toda a criação, ela se reflete mais exclusivamente dentro da igreja. Deus nos chamou para fora deste mundo, para entrar na igreja, para exercer os nossos dons, para a gente satisfazer uns aos outros, para a gente amar uns aos outros, para a gente perdoar uns aos outros. E aí, também, isso corta a raiz do descontentamento. Se você tem uma raiz de descontentamento, isso é eliminado.
A raiz da ambição também é eliminada dentro da igreja. Tem que ser. A igreja, ela é um lugar onde a gente exerce este aprimoramento, esse conserto, para curar as nossas feridas, os nossos erros, a nossa visão caótica, a nossa visão errônea de que é ser cristão ou ser humano que ama a Deus, que volta a Deus através do Filho. E aí, Paulo, ele nos mostra isso de uma forma fabulosa. Paulo é conhecido como o teólogo da alegria, porque a palavra alegria aparece 133 vezes no Novo Testamento, onde 50 só dele, nas 13 cartas que ele escreveu. Então ele fala, é o teólogo da alegria, é aquele que fala sobre a alegria, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, dentro do calabouço, ele fala sobre a alegria. Ele diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13, ele diz, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Tive experiência tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12 e 13. Então, um crente é capaz de ficar contente em várias circunstâncias, porque Deus fortalece a sua alma. O contentamento não é um sinal de fraqueza ou resignação, mas o contentamento é um sinal de vigor e maturidades espirituais. Sabe o que é sinal de maturo e ignorante? De modo oposto, é um amante do dinheiro que também é alguém fraco, imaturo e ignorante. Que nós não sejamos amantes do dinheiro. O dinheiro é a consequência do seu trabalho. Então, o que nós podemos aprender com isso, com esse ponto aqui? Seu contentamento depende do relacionamento que você tem com Cristo. O seu contentamento vai depender do relacionamento, da intensidade do seu relacionamento com Cristo. Como é que eu me relaciono com Cristo? Como é que eu tenho qual é o relacionamento que você tem com o seu irmão mais velho? Ele é o seu irmão mais velho. Portanto, se ele é o seu irmão mais velho, ele sabe mais do que você. E se ele sabe mais do que você precisa ter a orientação dele. E quando ele disser, e não é palavra falha, errônea, nem dúbia, nem palavra que eu possa sentir que talvez seja algo errado, eu posso ter a certeza de que que Jesus fala comigo e o que ele fala é correto. Então, se eu ouço o meu irmão mais velho e ele me dá orientações, e se eu seguir assim, ele ficará contente comigo e eu ficarei contente com ele, esse relacionamento tem que ser um relacionamento de reciprocidade, de amor um para com o outro. E isso repercute na nossa vida cristã, no nosso cotidiano dentro da igreja, dentro da família, nos relacionamentos que você tem até no seu trabalho, na sua escola. Eu preciso entender isso e ser um instrumento para isso. Olha, tudo bem, como é que eu vou me relacionar com as pessoas ímpias no meu trabalho? Porque eu já tenho experiência dentro da igreja. A igreja serve para isso. Por isso que você não deve deixar de congregar, como é costume de alguns que não vão vem à noite, porque só vem à noite para cumprir tabela. Não é isso. Igreja é um local onde você tem que aproveitar ao máximo os meios da graça. Você tem que aproveitar ao máximo, porque o tempo que você tem de vir à igreja é muito pequeno. Se pudesse, eu estaria na igreja toda semana, todo dia. Então, a gente precisa ver isso. Então, o seu contentamento depende do relacionamento que você tem com Cristo.
E aí, em terceiro lugar, contente com os meios comuns de operação na criação e providência de Deus. Espere um milagre. Isso é um bom conselho se houver uma promessa escrita que o suporte. Muitos cristãos não buscam a atividade milagrosa de Deus por meios ordinários da graça. Meios ordinários da graça. Por esses meios, Ele prometeu o quê? Você sabe que Deus prometeu para você? Pelos meios ordinários da graça? Ele prometeu libertar-nos da morte espiritual. Você sabe o que significa isso? Ser liberto da morte espiritual. Às vezes nós não conseguimos mensurar isso. Nós não conseguimos avaliar ou valorizar isso. A gente acha que é muito simples. Olha, eu aceitei Cristo como Senhor e Salvador e eu estou livre da morte espiritual. Pronto, acabou-se. É muito simples. Só que não é só isso. Ser livre da morte espiritual é algo muito importante. É um prêmio que você ganhou de um valor imensurável. E só isso lhe dá contentamento. Ou deve lhe dar contentamento. Também, Ele perdoou os nossos pecados. Você já pensou nisso? Quem pode perdoar pecado? Deus. Ele assegura-nos do favor de Deus e nos conforma à imagem de Cristo. A cada dia nós estamos parecendo mais com Cristo. Cremos em um grande Deus que criou o cosmos, encarnou no mundo e assegurou a redenção deste mundo por meio da sua vida, morte e ressurreição. Olhamos maravilhados para os seus poderosos feitos do passado e do presente e ansiamos um destino glorioso que até agora, 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o que fazer se o nosso vício, se o nosso vício é por superlativos? Olha, eu preciso da melhor roupa. Olha, eu preciso do melhor carro. Olha, eu preciso melhor daquilo, melhor disso, melhor daquilo, porque meu vizinho tem, porque meu colega tem, porque meu irmão tem, porque meu tio tem e eu preciso ter. Esse vício de superlativo é que nos traz descontentamento. É natural e normal que você queira o melhor. Isso não tem problema. Mas quando a gente coloca na nossa mente, na nossa vida, um objetivo principal de ter o melhor e esquecer de todas as outras coisas, eu estou perdido. Se eu busco, através do meu trabalho, ter o melhor, e eu coloco tudo em função do meu trabalho, e eu esqueço de Deus, eu troquei valores, eu estou perdido. Porque eu não coloco Deus em primeiro lugar. É Deus que te dá o trabalho, é Deus que te dá a saúde, é Deus que te dá a mobilidade, é Deus que te dá a capacidade de trabalhar. E se eu troquei valores, eu estou perdido. E nesta troca de valores, por mais que eu trabalhe, por mais que eu tenha bens, eu não estarei contente. Eu posso alcançar várias coisas que eu quero. Eu posso ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor trabalho, a melhor esposa, melhores filhos e tudo, e no final das contas, eu não vou ficar contente, porque vai faltar alguma coisa. E aquilo que falta é o relacionamento que você deve ter com o Criador. Se você não tem esse relacionamento com o Criador, te falta tudo, e você estará descontente, você estará sem contentamento. Então, são os fatores culturais que tornam difícil conviver com o ordinário. O que é ordinário na nossa vida? Se você estiver indagando
se sua vida tem valor, uma vez que ela consiste em tantas coisas corriqueiras todos os dias, está em boa companhia. Interessante isso. Todo dia você levanta, você vai trabalhar, você volta, você almoça em casa, ou você não almoça, não sei. Você volta à noite do seu trabalho, você encontra sua esposa preparou sua comida, você vai lá e come e tal, e depois vocês vão se divertir um pouco, tal, dorme, volta de novo e vai cotidiano todo dia, quando chega no domingo vai para a igreja, aí entra naquela rotina, cansado, abatido, mas levanta pela manhã, vem para a escola dominical, depois volta, vem à noite para adorar o Senhor. Você está no meio ordinário, cotidiano, você não é um superstar, você não é aquele que se aparece, que tem poder, que tem muito dinheiro, mas você está em um bom lugar. Você está num lugar importante, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. E aí, você vai viver uma vida ordinária, mas com contentamento. Você está em boa companhia. Deus trabalha por meios ordinários, cotidianos, de tantas formas, e nós não enxergamos isso. Porque eu levantei pela manhã? Por que eu respirei? Por que eu vi o sol nascer? Por que eu vi o pássaro cantando? São milagres todos os dias, no cotidiano, que eu não enxergo, que eu não agradeço a Deus, que eu não contemplo a criação de Deus, que eu não dou glória a Ele. Eu esqueço dessas coisas. Eu quero ver algo fantástico. Eu quero ver atos de Deus de uma forma maior. Nós geralmente identificamos os atos de Deus com as grandes coisas, terremotos, furacões, mares que se abrem. Milhões de pessoas no mundo inteiro vão ouvir a promessa de sinais e maravilhas de um evangelista da prosperidade e vão seguir ele. Mas quantos de nós pensamos que os maiores sinais de Deus, sendo realizados toda semana pelos meios ordinários da pregação, dos batismos, da ceia do Senhor, se associarmos as atividades divinas exclusivamente com coisas que podemos ver e quantificar, ou seja, sua mão direta no mundo, sem querer podemos cair no hábito do naturalista. Que é o naturalista? Ele descarta o sobrenatural. Ele é natural, então ele descarta tudo que é sobrenatural não existe, só o que é natural. Só o que vem da natureza. E eu descarto isso, eu passo a ser naturalista. Quando eu não vejo o poder de Deus atuando na minha vida, nas coisas mais simples do mundo. Você fala, você anda, é milagre. Você está aqui, é milagre. Você tem sua família, é milagre. É bênção de Deus. Seu contentamento depende de sua visão nas coisas simples que Deus tem feito. Você tem que aprender isso, que são verdadeiros milagres na sua vida. O que a gente pode aprender com tudo isso? Um benefício satisfatório do contentamento é a descoberta da sabedoria piedosa, que encontramos descrita lá em Tiago, capítulo 3, verso 17. Abre lá a sua Bíblia. Tiago 3,17. Tiago 3,17 diz o seguinte. Ele diz: a sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. A palavra de Deus ela é muito clara em relação a isso. Um coração contente é um coração ensinável. Sabe, que você aprende, você diz assim, olha, eu não tenho mais o que aprender, eu já sei de tudo.
Eu vi uma pessoa uma vez que dizia assim, não quero aprender mais de Deus não, que eu já sei tudo. Não existe isso. Mas você vai falar sobre Deus? Eu já sei de tudo. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Só que a gente tem que aprender, não a saber quem é Deus, mas como ter relacionamento com Deus. E isso se faz no dia a dia, ano a ano, décadas a décadas, séculos a séculos, até a eternidade. Então eu não posso dizer que eu já sei de tudo. Eu preciso aprender. Eu preciso ter essa sabedoria piedosa. Certo? Um coração é ensinável. O seu coração tem que ser ensinável. Eu preciso aprender mais sobre o meu Criador, sobre a minha pessoa. Eu preciso saber quem eu sou. E só através da palavra de Deus você vai aprender. Um coração que se satisfaz com sabedoria piedosa. Visto que esse coração não está mais correndo atrás de prazeres vazios deste mundo, mas busca o contentamento piedoso, conforme Tiago diz, ele será pacífico, será terá autogratificação, um coração que sabe que o contentamento é aprendido por meio de um viver piedoso determinado. Vida piedosa determinada é a vida dentro da igreja. Eu não tenho outro meio, irmãos, de aprender a ser cristão contente, se não for dentro da igreja. Eu não aprendo sozinho lá em casa, como os desigrejados. A igreja foi feita para isso. Nós devemos demonstrar o nosso contentamento, porque você e eu somos de Cristo e estamos contentes por meio de um viver piedoso determinado. Se eu sou de Cristo, se você é de Cristo, você tem um contentamento que reflete na sua vida como testemunho de alegria, de ser cristão. Hoje nós estamos vendo cristãos que não demonstram ser cristãos, vivem uma vida vivida em busca de prazeres deste mundo passageiro, não vive buscando as coisas lá do alto. O cristão deve viver em contentamento, e só viverá em contentamento se reconhecer o Pai, se reconhecer o Filho, e se reconhecer que o Pai trabalha nas coisas ordinárias, as coisas mais simples, para a honra e glória do seu nome, para que nós possamos glorificar a Deus todos os dias em nossa vida. Seja contente, irmão, porque você tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua bondade, misericórdia e graça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Se tem alguém aqui ainda que não entendeu, Senhor, toque no coração. Toque no coração dessa pessoa para que ela possa entender o que é vida cristã. Vida que nos satisfaz, que nos dá contentamento, que nos dá alegria em nosso coração, mesmo nas circunstâncias difíceis. Ajude-nos, Senhor, a reconhecer a tua grandeza, o teu amor por nós. Entregamos em tuas mãos as nossas vidas. Entregamos em tuas mãos esta igreja, para que o teu nome seja glorificado todos os dias na vida desta igreja. Que essa igreja possa crescer, compartilhar os seus dons uns com os outros, viver uma vida cristã voltada para o teu evangelho, dando testemunho para as outras pessoas que ainda não te conhecem, colocando aquilo que elas recebem, que o Senhor as dá para o seu sustento, tirando, Senhor, aquilo que é necessário para investir no reino de Deus. Esteja com cada um de nós, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.